Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado, valoroso, estimado, querido e precioso irmão em Cristo. Gratidão damos a Deus pela oportunidade da vida, gratidão damos a Deus pelo fôlego de vida que temos, pelo cuidado diário que Ele nos dá, pela sua presença e principalmente pelo equilíbrio, controle, pelo domínio das nossas frustrações, das nossas limitações, das nossas inquietações, pelo domínio no sentido de sabermos lidar com aquilo que tem causado sofrimento. São, acredito que mais de 5 horas da manhã, não sei exatamente o horário, mas são mais de 5 horas da manhã. Gratidão dou a Deus, mas porque nem sempre as notícias são tão agradáveis. Eu agora que levantei para ir ao médico, verificar uma situação que está me incomodando, agora pela madrugada, mas abri o meu celular e quando identifiquei a mensagem de um amigo irmão, e esse amigo irmão, ele me colocou que eu não entendi se ele já está internado ou se ele irá internar na noite desta segunda-feira. Ele, muito provavelmente seja isso, ele mandou uma mensagem por volta de 1 da manhã, hora local aqui de Belém, falando que apareceu hérnia, apareceu uma outra coisa, e apareceu um líquido no seu corpo, ou seja, aumentando uma série de dificuldades, uma série de complicações, uma série de desafios para ele. A gente, claro, como ser humano, a gente se entristece porque a gente tem acompanhado a luta diária dele, mas a gente principalmente percebe que nos problemas que ele tem passado, o quanto o Senhor tem modificado o caráter, a vida dele, o olhar dele sobre a vida mudou, o olhar dele sobre Deus, que ele já tinha uma relação de fé, porque ele é bem católico, mas agora se aperfeiçoou mais, bem mais. A gente se preocupa, assim, mas a gente entrega a Deus. A preocupação que a gente fala é porque vem um entristecimento humano de olhar um amigo, olhar um irmão enfrentando uma dificuldade da vida, uma dificuldade que enfrentamos, que muito provavelmente é um desafio, é o aperfeiçoamento, é uma aprovação de Deus para a vida dele, para a vida da família. Mas tenho certeza que, independente dos resultados dessas batalhas que ele está vindo, tanto ele quanto a sua família, enquanto nós seremos, porque amamos ele, seremos aperfeiçoados. Nós cremos em Deus e pedimos a Deus que o socorra, né? Que o socorra e que a mão do Senhor, nesse momento, seja uma mão de cura. Tá certo? Então fica o nosso registro, a nossa gratidão. Ele com os problemas dele lá, nós com problemas aqui, você certamente com problemas onde você está, são problemas financeiros, pessoais, emocionais, de relacionamento com a esposa, desentendimento às vezes com os filhos, dificuldade no trabalho, com os vizinhos que você não se estabelece união, ou seja, são muitos desafios. A única coisa que eu posso dizer para você é com quem você está enfrentando esse desafio. Se você está enfrentando esse desafio com suas forças normais, com suas lutas, ou se você tem entregado essas lutas, esses desafios para o Senhor. Eu, nessa minha caminhada aqui, a minha busca é entregar os meus problemas para o Senhor, deixar com que Ele haja na minha vida, porque eu já percebi que eu não tenho condições
de resolver praticamente nenhum deles. Eu faço barulho, eu grito, me irrito, eu pressiono, sou pressionado, tentando resolver, às vezes nos gritos, né? Mas não acontece, pelo contrário, a situação, ela, nesses aspectos, ela só piora. Só piora realmente. E aqui, a minha esposa que está aqui do meu lado, lendo o livro A Oração de Ana, ela está me marcando um ponto que está aqui do livro, que diz assim, está nesse livro, A Oração que Mudou a História de Israel. Não podemos esquecer que Deus quebrará o arco de quem confia no próprio arco e rebaixará quem se orgulha de sua posição. Isso mostrando para você e para mim, o quanto realmente não temos a condição de dar, ou seja, Deus quebrará o arco de quem se orgulha, né? Ou quem, sua própria confiança. Quem se orgulha, ou seja, da sua própria confiança, da sua própria força. E é desse jeito, tá certo? Hoje, dia 9 de setembro de 2024, uma data, como todas as datas importantes, né? Fazendo esse registro, vamos meditar no livro de Josué. Josué, capítulo 23, chegando ao final. Amanhã, se Deus nos permitir, a gente encerra esse livro de Josué. Capítulo 23, versículo, vamos tomar como base um versículo interessante, versículo 11, diz assim: portanto, guardai muito a vossa alma para amardes ao Senhor vosso Deus. Isso é o que está na Bíblia Arque. Gosto de, às vezes, dar uma olhada em outra Bíblia. Vou olhar aqui na outra Bíblia que está aqui na minha mesa, que é NTLH, versão NTLH. Meu irmão Mário Persona, ele não gosta dessa tradução, ele acha muito prejudicial para o entendimento da palavra, realmente. Mas eu, diferentemente dele, eu entendo que, e não estou aqui questionando, pelo contrário, ele tem muito mais conhecimento, muito mais sabedoria, muito mais perspicácia na palavra do Senhor do que eu. Mas para quem tem grande dificuldade da leitura bíblica, a versão que eu utilizo, ao meio da Revista Corrigida, ela se torna muito difícil. Então acaba tendo que vir para essas Bíblias que nós chamamos de mais fáceis, mas são muito úteis, mas ele já discorda. Na NTLH está escrito: por isso, amem somente o Senhor nosso Deus. Veja só, por isso, amem somente o Senhor nosso Deus. E na outra está escrito: portanto, guardai muito a vossa alma para amardes ao Senhor vosso Deus. Ou seja, uma que vai de uma forma muito direta e a outra que ainda dá, por exemplo, um ponto de trabalho pessoal na gente, né? Que com certeza a gente vai ter que ter muita atenção, muito cuidado. Essa passagem aqui é interessante porque Josué, ele já se encontra num estágio da vida bastante, em tese, bastante avançado, porque no versículo 2 desse capítulo, ele diz assim: eu já sou velho e entrado em dias, né? Levando nós a pensar, a imaginar, a entender que o final da vida dele já está próximo. E isso ele confirma no versículo 14, que diz: e eis aqui eu vou, hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Mas o importante aqui, o que eu quero dizer, e eis que aqui eu vou, hoje pelo caminho de toda a terra. Ou seja, ele confirmando que na mentalidade dele, naquilo que ele tinha relacionamento com o Senhor, ele já entendia que os seus últimos dias se aproximavam. Isso aqui era Josué.
E ele, nesse processo, ele chama o povo de Israel, né, o povo que, segundo ele, aqui no próprio versículo 14 que nós lemos, que tem todas as promessas confirmadas por Deus para a vida deles, e nós vimos isso, eu não lembro se foi no capítulo 21, acho que foi no capítulo 21, versículo 45, foi, que nós até fizemos o devocional, que foi anteontem, né, no dia 7, acho que no dia 7, ou foi no dia 8, foi no dia 6, 7, diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Nós já vimos esse devocional. Então ele relembra ao povo que o Senhor cumpriu tudo aquilo que havia prometido. Mas o Senhor tinha dado posse na terra, mas o Senhor relembra a eles que era preciso se manter na fidelidade do Senhor, no cumprimento da palavra do Senhor, e especialmente por esse versículo que nós lemos, esse versículo 11, no amor ao Senhor, amando o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, de forma que você não se envolvesse com a contaminação daquilo que ainda te cercava, daquilo que ainda estava ao seu redor, porque você, em algum momento, apesar de ter as suas promessas, as promessas de Deus realizadas na sua vida, ou seja, Deus confirmado, mas mostra-se aqui nessa caminhada que você não fez da forma plena, perfeita, como Deus tinha determinado. Você, de fato, procurou cumprir, você, de fato, procurou fazer, você, de fato, entendeu parte do processo quando Deus dizia para Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Você com certeza fez muito disso, mas você deixou de fazer a plenitude tudo aquilo que tinha sido estabelecido, porque você deixou vários dos povos ainda tinham pessoas que permaneceram no meio de vocês. E aí, Josué, ele chama a atenção dele, como ele sente que ele está próximo, e ele fica com receio, porque a caminhada do povo de Israel, apesar que neste momento é uma caminhada de fidelidade, é uma caminhada segura, isso a gente pode confirmar, conforme está escrito no versículo 9 desta mesma passagem. Ele diz assim: pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Mas não era esse, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. O versículo que eu li, na verdade, não era o versículo 8, tá? O versículo 8 que ele confirma, que ele diz assim: mas ao Senhor, vosso Deus, vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Ou seja, ele confirma que o povo de Israel, nesse momento, ele viva próximo ao Senhor, ele vive buscando ao Senhor. Mas ele está trazendo tudo isso, essa preocupação, porque ele está com receio com que o povo de Israel se misture com os povos que estão ao seu redor, vivendo ali naquela situação interessante, porque era uma situação que se estabelecia em paz. A terra tinha sido conquistada, eles eram donos da terra, e esses povos praticamente viviam como escravos do povo de Israel, tributários do povo de Israel, que nunca foi propósito de Deus transformar as outras nações como escravos do povo. Porque o Senhor, ele tem uma tendência natural de purificar, de santificar. E aquilo que não se santifica, ele precisa purificar. E a purificação dessas nações, ela passaria, nesse caso, pela própria
exterminação delas. Por quê? Porque o Senhor havia daquilo que é da sua soberania, dado as suas oportunidades quando eles se estabeleceram nessa terra, mas eles foram praticando várias iniquidades a ponto do Senhor reservar a nação de Israel, o povo hebreu, para que passasse a ser povo escolhido, povo específico de Deus, para que por meio desse povo todas as outras nações pudessem aprender, entender, compreender e viver da forma como o Senhor determinaria, ou vamos dizer assim, seria do agrado de Deus em relação aos povos. Então o povo, a nação de Israel, tinha muito desse propósito, mas dentro do cumprimento de suas tarefas, de suas missões, dentro daquilo que ele recebeu do Senhor, ele acabou não cumprindo a plenitude disso. E Josué chama atenção sobre isso aqui. E no final fica uma coisa muito interessante, uma certeza, quando ele diz o seguinte, ele fala para não se apartar, para não se misturar, para não se envolver com aqueles povos, e para amar, não aceitar os deuses dele, e para amar somente ao Senhor. Mas ele diz, para caso houvesse desobediência, ele deixa bem claro, e aí é importante para a tua vida, para a minha vida, quando nós queremos viver em desobediência ao Senhor, que ele diz o seguinte, a partir do versículo 15, e será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas, nós estamos falando sobre as boas coisas que o Senhor nos deu, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir sobre a boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Então ele relembra praticamente, porque Moisés assim o fez antes deles entrarem na terra de Canaã, ele praticamente rememora naquele povo, naquela segunda geração, as passagens praticamente de Levítico, acredito que é Levítico 26, Deuteronômio 28, em que traz uma caminhada, uma separação para aqueles que obedecem ao Senhor sobre as bênçãos e principalmente sobre as maldições. E quando você vai ver as maldições, principalmente em Deuteronômio 28, elas são inúmeras. Então, irmão, você que tomou sua decisão, você que hoje vive no Senhor, você que aceitou Cristo, Senhor e Salvador, vive em obediência. Esforça-te. Mergulha na lei. Quando eu falo na lei, mergulha nos ensinos de Deus, principalmente nos princípios do Velho Testamento, mas principalmente nas doutrinas do Novo Testamento, as doutrinas de Paulo, para que você possa viver uma vida de acordo, uma vida como foi definida para a igreja, uma vida que foi definida para nós, somos gentios, tá certo? Mas os princípios deixados aqui são importantes, não só para o povo judeu, quanto para nós, que somos igreja do Senhor, tá bom? Viva em obediência, para que a graça do Senhor se estabeleça verdadeiramente na nossa vida, porque Cristo é a nossa herança. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja conosco, que Deus tenha o meu amigo lá nas suas mãos, na proteção, cuidando dele, né? Assim como de todas as pessoas que necessitam, que estão com sua saúde debilitada, que estão com seus problemas que somente o Senhor pode socorrer. Meu irmão, que Deus te cuide.